podcast da Multi Intercâmbio. Michael Schmitz representa a BELS, Escola de Inglês em Malta e Gozo. Ele auxilia os agentes brasileiros no processo de matrícula e dá suporte aos alunos durante sua experiência com a BELS. Conheça um pouco mais sobre esses destinos paradisíacos e as opções de curso, trabalho e viagem em família. Escute mais esse podcast da Multi Intercâmbio. Oi, Michael, tudo bom? Olá, Dani, tudo certinho contigo? Tudo bem. Muito obrigada pelo seu tempo para fazer esse podcast. Primeira coisa que eu queria te pedir é para você se apresentar, falar um pouquinho. Primeiro, você trabalha para a BELS, então falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para a gente também poder falar da escola e do destino que é Malta. Certo. Meu nome é Michael Schmitz e eu sou representante da Escola BELS de Malta e Gozo. Então, o que é o meu trabalho? Eu represento a escola aqui no Brasil para as agências brasileiras e dou treinamentos para eles se especializarem e saber vender o nosso destino, Malta em si, e também sobre os programas que eles podem fazer com a nossa escola na BELS. Sim, você dá todo o suporte para a gente também. Quando a gente matricula os alunos, é bom que os alunos saibam que a escola tem um suporte para a gente, que isso é muito importante. Agiliza todo o processo, né? E também dá segurança para os alunos, né? Para os nossos alunos, quando a gente faz a matrícula deles. Isso. Então, como que acontece? Você decidiu pelo teu intercâmbio, você fez a matrícula, mandou para a escola, a gente vai processar a matrícula. E meu estudante está achando que o nível dele não está legal, vai falar com o Michael. Tem o suporte local na escola para vários tipos de problemas que você tem. Então, eu não vou falar problemas, vamos falar assim, situações que você precisa estar resolvendo. Então, por quê? E você está achando que o teu nível de inglês não é adequado na turma que tu tá. Perfeito. Então, pode falar com a professora, faz o teste numa quarta-feira, passou 2 ali, você estudou segunda, terça, quarta, vai lá e faz o teste de novo e vê como que fica para no começo da próxima semana você conseguir já fazer na sala nova. Então, tem uma pessoa lá, que é a nossa diretora acadêmica, a nossa assistente da diretora acadêmica, que eles estão lá para resolver isso. Mas, às vezes, você não tem inglês suficiente, ou tem vergonha, ou quer conversar com a Dani, que ela já te deu todo o apoio. Então, a Dani fala comigo e eu vou dar um up lá, uma ajuda na escola para ter esse contato entre aluno e a escola para ter uma melhor comunicação. Isso, muito bacana. Isso ajuda e facilita bastante o nosso trabalho. Michael, vamos falar um pouquinho, acho que para começar, já que você falou do teste e da escola, antes da gente falar do destino, que é maravilhoso, né? Vamos falar um pouquinho da escola. Quais são os cursos que a BELS oferece? Então, nós temos General English, que é o curso de inglês padrão. Então, a gente tem 20 lições e 30 lições. O que significa isso? 20 lições distribuídas em uma semana. Então, segunda a sexta, você vai ter 20 lições, ou seja, 4 aulas por dia. Na BELS, a gente faz da seguinte forma: 1h30 de aula seguida, daí você tem um break, tem um intervalo aí. Tem mais ou menos uns 15, 30 minutos. Daí você vai ter mais 1h30 e vai completar as 4 horas, 4 aulas, completando 3 horas aulas. Ou seja, são 20 aulas de inglês equivalentes a 15 horas. Muita gente me perguntava sobre isso. Mas não é hora, é aula ou é hora. É a mesma coisa no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem, às vezes, 2 aulas de inglês por semana. Não significa que cada aula tenha 1 hora de duração. Sim. As nossas é 45 minutos e a gente faz as 2 aulas juntas do mesmo tema. Então, se a gente for falar segunda-feira de manhã sobre gramática e sobre conversação, então vai ser essas 2 aulas juntos, por isso que é 1h30 seguido, e depois você vai ter mais 1h30 com outro tema.
A gente segue o sistema sílabus. Então, você tem já... sílabus é como se fosse um roteirinho do que você vai estudar durante o seu programa de intercâmbio. Então, se você for fazer 12 semanas, as suas 12 semanas vão estar todas planejadas desde o primeiro dia que você chega na escola. Bacana. Isso para todos os programas. Mas o aluno pode começar em qualquer segunda-feira? Como é feito o planejamento? Tem uma data específica para início das aulas? Não, toda segunda-feira tem início. O que acontece é que nenhuma escola segue o livro da primeira página, segunda. Então, às vezes a gente vai trabalhar, como a gente trabalha com o sistema sílabus, então a gente está na terceira semana desse cronograma. Então, você vai estudar da terceira até a 12. Depois você volta no começo. Não significa que você vai pular para o intermediário e depois voltar para o básico, uma coisa assim. Não. É só que aborda temas diferentes. Então, às vezes, no começo, vai falar muito sobre comunicação, expressão, como você conversar. Depois a gente foca na gramática, foca na literatura. Mas não tem diferença nenhuma se você começar no meio do programa sílabus ou no meio do final. Por quê? Porque a gente vai ter o teu histórico escolar, então a gente vai saber onde você começou e o que foi abordado em todas as aulas que você assistiu com a gente. Bacana. Então, praticamente são blocos, né? Cada semana acaba sendo, não fica faltando nada para a próxima semana, que o aluno que vai entrar na semana seguinte fica boiando, vamos dizer assim, né? Que perdeu coisa da semana anterior e não sabe o que está acontecendo. Ele entra como se fosse uma unidade nova, um tema novo. Então, para ele não faz mal não ter visto a semana anterior, porque ela está... Correto. Entendi, isso é muito bom. Inclusive, se o estudante já faz um curso aqui no Brasil e a escola trabalha com o sistema sílabus, ele pode pedir esse, entre aspas, histórico escolar do que ele já estudou e a gente consegue analisar e fala assim, olha só, se ele vier essa semana, pode ser que ele reveja o mesmo tema. Pode ser. O que eu acho que não é uma desvantagem, mas se o aluno não quer... eu já tive casos que o aluno falou, eu quero ficar 12 semanas, não quero repetir nada, e eu já fiz um curso no passado e eu não quero fazer isso. Certo. Por quê? O nosso material é um material que várias escolas usam, que é o da National Geographic. Então, pode ser que se o estudante estudou em outra escola, ele já tenha visto alguma coisa. Então, ele pode pedir para a gente, manda esse histórico, o que ele já estudou, e a gente fala, olha, se ele começar uma semana depois, ele vai seguir com outro ritmo de estudo. Então, seria melhor. Certo. E você falou que esse é o General English, né? Mas vocês também têm inglês temáticos, né? O inglês acadêmico. Quais são os outros tipos, vamos dizer assim, né? Quais outros cursos que existem? A gente tem o programa de business, que daí esse tem datas específicas, porque são mini grupos e são bem focados. Então, o nosso programa é de 20 lições e é totalmente focado para business. Então, são 2 semanas de programa e cada dia vai ser feito uma matéria diferente. Então, por exemplo, no primeiro dia de aula, eles trabalham com small talk, que é aqui, se for a gente traduzir, é como se fosse uma conversa fiada. Que conversa fiada pra gente é uma coisa muito feia. Mas pra eles um quebra-gelo. Uma conversa de quebra-gelo. Pra quê? Pra saber se você estiver numa empresa e você está viajando a negócios. Como você vai puxar o papo numa outra rodinha. Sim. Por exemplo, eu tenho muita vergonha se não for conversa 1 a 1. Quando eu estou conversando eu e uma pessoa, flui. Se tiver um grupo, eu tenho dificuldade em abordar, porque eu tenho vergonha. Entendi. Então, eles ensinam como você chegar numa roda e puxar assunto, porque é uma roda de negócios. Não é uma roda de amigos que estão numa balada e você vai estar conversando e
sendo estranho, entre aspas. Sim. Então, como fazer networking também, né? Que esse é um... Isso. Então, eles ensinam essa conversa de quebra-gelo, ensinam como você escrever um e-mail mais apropriado, te dão estudos de casos relacionados a business, a negócios. Então, às vezes, a gente tem salas de aula e tem um que é de marketing, outra é de RH, outra é de finanças e outra é de recursos humanos. É cada um de uma área, cada um quer falar sobre a tua área. Sim. Então, a gente trabalha muito com estudo de caso, um problema que está acontecendo na empresa, como que vocês resolveriam? E a gente trabalha em equipe, trabalha em grupo, para estar melhorando o inglês na parte gramatical, na conversação e relacionado com o tópico de negócios, o que está sendo estudado naquele dia. Isso é ótimo, bacana, muito bacana. E então esse tem data específica e também é necessário confirmar se tem o grupo acontecendo. Uma coisa legal da Bells é que a gente garante a aula. Então, mesmo se você fizer a matrícula e tiver somente você, a gente vai ter da aula, só que a vantagem vai ser como se fosse uma aula privativa. Só vai ser você e o professor falando sobre os tópicos. Então, vai ser como se fosse um upgrade. Ai, mas eu queria tanto interagir. Você vai interagir, porque na escola vai ter outros estudantes. Então, você vai poder estar conversando. E a gente não vai cobrar nada mais por essas aulas, mesmo elas sendo privativas, porque a gente vai garantir elas naqueles tópicos, naquele seu interesse de estudo, negócios, porém, ao invés de ser grupo, vai ser aulas particulares, o que vai te dar um aumento e vai acelerar o teu aprendizado, porque o professor vai ter mais tempo para avaliar a tua gramática, a tua pronúncia, então ele vai estar lá em cima contigo o tempo todo. E não tem o risco de você ter feito a matrícula e na hora de iniciar o curso ele não existir e oferecerem para você um outro curso ou geral, ou algum outro curso que você não estava interessado em fazer, né? Isso, porque tem muitos lugares que fazem isso, né? Olha, a gente não conseguiu fazer turma, vamos remanejar ele para o General English. Poxa, você está fazendo um programa, saiu daqui do Brasil para fazer business, você quer estudar business, mas vamos ser bem cientes que você já tem que ter um inglês legal. Certo. Não me vá com inglês básico, que daí você não vai conseguir acompanhar a sala de aula, porque é um programa bem focado e exige um nível melhor de idiomas. O que acontece se você tiver um nível básico? Primeiro, você não vai conseguir acompanhar as matérias e o professor e os teus colegas de sala. Segundo, você ainda vai atrapalhar quem já está mais avançado. Sim. Então, a gente pede que todo mundo tenha pelo menos um nível intermediário, que na tabelinha vai ser um B1. Mas é feita uma prova antes do aluno sair do Brasil? Vocês oferecem uma prova online, um teste, uma conversa por Skype? Como funciona? Isso, a gente oferece um link para fazer o teste online e ele vai fazer um teste assertativo. E no final vai ser uma redaçãozinha que ele vai ter que fazer. Então ele vai fazer uma redação, uma dissertação sobre algum tema que a gente vai dar. Então a gente pede para o estudante não olhar no dicionário, ser o mais fiel possível, para o teste de inglês ser fiel também. Por quê? Já teve casos de estudantes que fizeram, um amigo fez, o amigo era intermediário, ele queria estudar com um amigo. Chegou em sala de aula, o professor faz essa avaliação também. Sim. Então, chegou na sala de aula, ele viu que o aluno não era intermediário, que o aluno era o básico do básico, porque ele não conseguia responder as perguntas, ele não acompanhava a turma. Então, você vai acabar, ao você achar que vai estar aprendendo coisas mais avançadas, você vai estar não aprendendo nada. Então, por isso que é bem importante ser o mais fiel possível, não olhar em dicionário, não olhar no Google, para o teu nível de inglês ser o mais próximo possível do que é o teu verdadeiro nível. Sim, não mentir para você mesmo, porque chegando lá não vai ter como segurar a mentira, né? Aham, é porque os alunos têm esse erro, né? Ai, mas eu quero aprender muito, eu quero aprender melhor, blá, blá, blá.
Só que daí você acha que você vai estar aprendendo muito mais, só que você acaba não aprendendo nada, porque você não vai conseguir acompanhar o nível que estão os alunos na sala de aula. Exato, exatamente. Quando a gente cai num nível abaixo, muito abaixo do que é o inglês mesmo que a gente tem, fica muito fácil e desmotivante. Mas quando é muito acima, fica insuportável de acompanhar mesmo. Você desanima, você realmente desiste de fazer a aula, né? Então, você precisa estar no nível correto, que seja um desafio para você, mas aí num desafio que você seja capaz de superar, senão você realmente desanima de fazer, né? E eles sempre comentam sobre isso, que você tem que ser desafiado para você estar forçando e aprendendo mais. Porém, um desafio que é plausível, né? Tem aquela historinha do... Você não pode comparar alunos, não pode comparar níveis, você não pode comparar que um macaquinho ele é mais esperto porque ele consegue subir na árvore e o peixe não. Então eu acho muito interessante isso, que não adianta porque você tá achando que você não tá subindo, você não tá no nível intermediário que você tá sendo pior. Não. Tem que subir conforme você vai aprendendo e vai desenvolvendo o teu inglês. Sim, sim. E junto com os cursos de inglês que vocês oferecem, existem outras atividades, né, que acontecem depois do horário das aulas? Vocês têm um calendário de atividades extras? Como que funciona Temos para os alunos interagirem? A gente tem um calendário que fica na recepção de várias atividades que os estudantes podem se matricular para fazer. Então, por exemplo, na segunda-feira eles vão fazer um passeio tal. Você pode ir lá fazer a tua inscrição, ou você fala assim, mas eu estava querendo ir para tal lugar, ir para uma praia só jogar bola. Beleza, conversa com teus colegas de sala de aula, e sempre um amigo que conhece outro de outro país, então, você fez amigo com um estudante espanhol. Esse estudante espanhol, ele já viu que tem outro espanhol em outra sala de aula, na escola, e já fez amizade com ele. E daí, aquele lá vai chamar outro, quando vocês verem, tem uma galera. Já tem um grupo. Porque tem gente que não quer sair, ou a sala tem poucos alunos. Não vai dar para fechar, sei lá, um time para jogar vôlei. Mas aí aquele outro aluno conhece outro, que fez uma atividade, vão conversando, e às vezes montam aí um pub crawl da vida, ou montam para ir para a praia junto. Então é bem legal. E Malta é um ótimo destino, né? Antes da gente falar do destino em si, para as atividades, Malta abriu a possibilidade do aluno trabalhar também. Como que funciona isso? Quanto tempo o aluno precisa estudar inglês para poder trabalhar? Como que funciona a extensão lá dentro? Vocês ajudam, orientam nessa parte? Como é feito? Então, foi liberado ano passado, no primeiro para o segundo trimestre de 2019. Então, é uma coisa recente, é uma coisa que está bem nova ainda. Já tem um ano, só que é uma coisa nova ainda. Então, o que aconteceu? Eles viram que os estudantes queriam ir para Malta e eles queriam ter um incentivo para poder estudar e trabalhar. Então, as escolas se reuniram junto com o governo, junto com o Ministério da Educação, junto com as organizações, e o governo liberou esse visto de estudante para trabalho. Só que eles querem oferecer como se fosse um complemento do ensino, a experiência do trabalho. Não é para ganhar dinheiro, para pagar o programa, para reembolsar o pai e a mãe. Não. É para ter uma experiência de vida, de trabalho em Malta. Então, funciona assim. Eu sempre falo 6 meses, que eu acho que é o mínimo que você tem que fazer. Certo. Por quê? Os 3 primeiros meses, você só vai estudar. Então, o primeiro mês, você faz o processo de visto, porque é aplicado direto lá no país, e a gente dá todo o suporte para o estudante. Certo. Então, no primeiro mês, ele tira o visto de estudante, ele vai receber em torno aí de umas 5 semanas, 4 semanas esse visto, e ele pode procurar trabalho. Certo. Ele, com o trabalho confirmado, ele consegue fazer essa alteração e dar entrada no visto de trabalho junto com o estudo. Certo. Então,
o empregador, junto com o estudante, vão preencher um formulário do governo, um formulário oficial, e daí ele vai ter essa troca de status. Então, ele consegue fazer isso, então ele tem que estudar pelo menos 15 horas semanais, que é o nosso curso de 20 lições, e ele pode trabalhar 20 horas semanais. Certo. Tá? Então, como ele pode trabalhar só a partir do terceiro mês, é por isso que eu falo que é legal fazer um programa de pelo menos 6 meses para você fazer certinho. 3 meses você só estudou, fez todo o processo, e no quarto, quinto e no sexto mês você estudou e trabalhou. Por que que não pode trabalhar desde o começo? Uma é lei. Outra, a maioria dos estudantes que chegam para estudar e trabalhar não tem um nível adequado para procurar emprego. Então, tem uns estudantes que a gente estava conversando, né? E eles falaram, mas eu queria trabalhar já desde o primeiro dia. Qual que é a sala que você tá? Eu tô no A1, que é o básico. Primeiro básico. Tipo, ele já estava mudando para o A2, mas enfim. Eu falei assim, mas você não fala inglês. Mas eu me viro, daí no trabalho a gente aprende. Eu falei assim, não, gente, não é osmose que você vai entrar e vai aprender. Daí eu sempre falo da minha experiência que eu tive. Eu fiz um intercâmbio ano passado, 2018 para 2019, e eu já tinha um inglês avançado. Eu já tinha um nível legal e já falava super bem. Então, assim, não vou falar que eu não tinha dificuldade, a gente sempre tem para falar uma segunda língua. E falava super bem, escrevi e-mails e tal, trabalhei num resort, fez um trainee de 1 ano. E daí, um dos supervisores deu uma função para eu fazer inspeção a gente alugava muito cabanas lá, chalés para hóspedes, chalés, hotéis, que era um complexo, né? Daí eu tive que fazer uma vistoria de qualidade para ver se estava tudo conforme era, para a gente poder, o que precisava ser arrumado e o que precisava ser liberado, que estava ok. Daí veio a lista, 2 páginas do que eu precisava conferir. Eu olhei a lista e comecei a dar risada. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que olhar no Google tudo. Porque assim, como que fala reajunte de piso? Como que fala aquela borda de silicone em volta da banheira? Como que válvula do vaso sanitário da descarga? Como que fala bomba? Não sei das contas. Eu falei assim, gente... Um monte de vocabulário que você não usa no dia a dia, que você aprendeu, né? A lista de coisas da cozinha. Escorredor de macarrão, concha, espumadeira, umas coisas tipo panela de fritar não sei o quê, panela de não sei o quê. Eu falei assim, gente, como que eu não sei essas coisas? E daí eu tive que pesquisar tudo. Eu falei assim, olha só como que é engraçado. Mesmo a gente já tendo um nível legal, a gente sempre está aprendendo coisas novas. Então, eu vejo a oportunidade de estudo e trabalho maravilhosa para o estudante colocar em prática a gramática no ambiente de trabalho e aprender vocabulário novo. Eu nunca ia saber o que era o escorredor de macarrão, porque, sei lá, eu não trabalho com cozinha. Eu trabalho com... Daí eu falo assim, gente, reajunte, mas imagina que a gente sabe o que é isso, sabe? Então, eu acho muito importante para o desenvolvimento do idioma. E você ter uma experiência diferente de um país. Você aprende coisas muito novas e você melhorar como pessoa, aprendendo a trabalhar com pessoas de lugares, de todo lugar do mundo, né? Sim, numa outra cultura. Porque a ideia do trabalho é como você falou, não é para a pessoa se estabelecer no país, não é para a pessoa juntar dinheiro, reembolsar todo o valor que ela custou, né, os estudos. Vai subsidiar um pouco do custo, né? O que a gente chama de pocket money, né? Um dinheiro ali no bolso para gastar em outras coisas e tal. Mas principalmente para te trazer uma outra experiência, né? Agregar a experiência do estudo junto com a experiência do trabalho.
mas não focar o trabalho como a renda, né? Tipo, para poder ganhar dinheiro, assim, esse objetivo de ganhar dinheiro especificamente, né? Essa ideia das 20 horas de trabalho não é para isso exatamente, né? Mas é uma excelente experiência para se agregar junto com o estudo. É muito, muito bacana, porque você está aproveitando que você estudou na escola para colocar na prática, né? Como você falou, e às vezes até aprender um vocabulário diferente do que você aprenderia em sala de aula. Um ambiente muito, muito diferente e muito dinâmico, né? Muito mais rápido, mais dinâmico. Eu acho bacana. E aí o processo é feito lá dentro, porque os brasileiros eles saem sem o visto do Brasil, né? Eles, por 90 dias eles podem ir direto, só com alguns documentos, né? E recebem o visto lá na entrada mesmo de Malta. E daí lá dentro é que eles vão resolver essa questão das extensões ou de troca de status. Correto. E daí, na escola, a gente dá todo o suporte para o estudante. Então, se ele precisar de ajuda, ele pode contar com a escola, ele pode contar com o apoio da nossa administração, da nossa diretoria. A gente não leva o estudante lá no escritório. Sim. Porém, a gente imprime o mapa, onde que ele tem que ir, o ônibus que ele vai pegar e o que ele tem que fazer. Então, deixa tudo mastigadinho para eles. Nossa, é mamão com açúcar. E ele terminou, e assim, meio que com pontos. Então, se você tem todos os critérios para estar aplicando para o visto, não tem o porquê de ser negado. E Malta tá bem tranquilo, né? A gente não teve, assim, bem receptivo, muito tranquilo. Além disso, vocês têm uma residência bem ao lado da escola, né? Eu tenho muitos alunos que gostam de ficar ali na residência, ao invés de casa de família. As casas de famílias também são bacanas, mas a residência bem próxima à escola é muito legal, né? Para os alunos. Sim, eu acho que são duas experiências totalmente diferentes e totalmente ímpares. Por quê? Quando você fica numa casa de família, você tem a experiência do convívio, você tem a experiência do contato com a cultura local, coisa que você não vai ter na residência. Sim. Então, você ficando com uma família maltesa, ele vai te ensinar coisas sobre a cultura, você vai conversar com o local, dicas de passeios fora do tradicional. Porém, você não vai ter tanta liberdade quanto se você ficar em uma residência. Sim. Então, quando você fica numa residência estudantil, você tem a liberdade de chegar e sair na hora que você quiser. Você tem a liberdade de fazer a tua própria comida. Então, muita gente pergunta para mim sobre isso. Mas o que eu vou comer no jantar? Gente, cada família tem uma tradição. Por ter muita influência da colônia da imigração italiana, come muito macarrão. Muita massa. Então, teve um estudante que reclamou uma vez, que falou, mas eu só como macarrão, todo dia a mesma coisa. Daí a gente foi lá, perguntou para a família, e tal, o que vocês estão fazendo para a gente saber, tal. Ela falou assim, eu não estou entendendo, porque a gente fez, segunda-feira foi tipo, penne ao molho branco, no segundo dia foi espaguete ao molho bolonhesa, no terceiro dia foi lasanha, no quarto foi fettuccine com frutos do mar. Então teve todo dia. Ela é uma variação, mas a base é massa. A massa é a base, mas as variações, né? Então tem família que vai eu ia me dar bem nessa família. Nem me fala, gente. Então tem gente que não quer comer. Daí eu falo assim, tá. Daí eu pergunto, o que você vai cozinhar se você estivesse morando na residencial, o que vai ser mais rápido, mais fácil? O que é fácil de cozinhar? Gente, macarrão. Então daí acaba prefere comer miojo na residência do que comer o macarrão junto com uma casa de família. Entendi. Então, é muita liberdade quando você está numa residência e você
tem contato daí, estudante de todo lugar do mundo. Sim. Na nossa residência é no máximo 6 estudantes. Porém, o complexo dos apartamentos são todos juntos. Então, todos os apartamentos vão ser vizinhos. Então, você vai ver o estudante em sala de aula, às vezes ele mora no apartamento do lado. Sim. Vocês podem conversar, vamos combinar janta algum dia. Então, isso eu acho muito legal para experimentar pratos de outros lugares. Sim, sim. Então, a gente tem as duas sedes, né? Gozo e Malta, que Gozo a gente vai falar depois da outra ilha. Mas eu lembro que daí ficou uma senhora comigo que era da Suíça e tinha uma outra estudante da França. E eu estudava com a senhora da Suíça. A gente ia para a escola junto, ela fazia as coisas dela, eu fazia as minhas, só que a gente sempre se encontrava no jantar e cozinhava junto. Ah, que bacana. E daí, às vezes, a gente discutia sobre o que é a tarefinha para o próximo dia. Daí a gente junto tirava dúvida um do outro, então conversava. Então, essa interação que é diferente quando você fica numa residência. Sim, sim. Eu tenho muitos alunos que gostam de ficar na residência. Eu acho que Malta tem um perfil bacana, até pelas atividades que a própria ilha oferece, né? Assim, o entretenimento, né? Tem uma vida noturna bacana também. Vai bastante também da época que o estudante vai para lá, né? Qual a época que vocês recomendam mais? Que época que você tem mais procura dos estudantes? A época mais popular para estudar em Malta ainda é o verão. Sim. Que é junho, julho e agosto. Então é uma das épocas mais movimentadas de Malta e é quando tá o verão aí bombando. Quando eu falo verão bombando, gente, é 40 graus. Sim, é verão de verdade. É verãozão, não é verão europeu de 20 graus. Sim. E uma outra coisa bacana aí do destino é que muita gente aproveita, às vezes, o finalzinho do curso, né? Para ficar um tempinho a mais e conhecer outros destinos na Europa, né? Porque é muito barato viajar ali para outros lugares, né? Então dá para aproveitar no final do curso, estender um pouquinho mais e fazer um pouco de turismo antes de voltar para o Brasil. Isso. A pessoa sempre me pergunta também sobre voos lá saindo de Malta para outros países. Eu sempre pergunto, quanto tempo você vai estudar? Se você for fazer um mês, não vá. Fique em Malta um mês, que tem muita coisa para fazer. Sim. Agora, se você for ficar 3 meses, daí beleza. Daí eu até entendo que você vai querer fazer 3 viagens. Pega uma aí por mês, que também a gente acha que não, mas acaba sendo cansativo. Mas aproveita bem o país que tá, porque tem tanta coisa para fazer. E Malta é para todos os gostos. Então, assim, qual é a melhor época do ano? Todas. Eu fui a primeira vez no verão. E, meu Deus do céu, eu não estava esperando o calor que estava. Era muito quente. Muito quente. Muito calor. Para quem não gosta do calor muito excessivo, também não é tão gostoso, né? Quem gosta do mais ameno. Então vai muito do perfil de cada um, né? Tem época boa para todo mundo. Para quem gosta do calorão, do agito da praia, né? E para quem gosta da época mais amena, e o ano inteiro tem coisas bacanas para fazer, né? Sim, e assim, tudo tem ar-condicionado. Então o ônibus tem ar-condicionado, a residência tem ar-condicionado, a escola toda com ar-condicionado. Então você vai passar esses gaps de calor igual a gente passa aqui. Tem só na rua. Que a gente... Só na rua. Então, o ponto de ônibus é na frente do apartamento. Então você atravessa a rua, pega o ônibus, 5 minutos você está dentro da escola. Então não deu tempo de passar calor. Porque você no Malemar andou. Chegou na escola, tudo com ar-condicionado. Daí, quando termina a aula, eu sempre falo, vão para a residência, almoçam, tiram um cochilo, faz a tarefa, e daí já vai dar umas 4 horas da tarde. Daí sai, que já vai estar mais tranquilo. Vão para a praia, vão fazer atividades, que no verão, na Europa, ao contrário do que é o verão no Brasil, anoitece 9 da noite. Então, por isso que é tão gostoso ficar no verão fora. Ficar até porque tarde. o dia rende, é uma delícia.
Bacana. E eu fui depois em dezembro e tava frio. E eu gostei bastante. Só que assim, não dá praia, né? Que essa aqui é a tristeza, porque Malta é tão lindo, com praia para tudo que é lado. E daí você olha aquele mar de cor de esmeralda e tu não pode nadar, dá aquela tristeza no coração. Inclusive, vocês têm um programa que une aulas de mergulho, né? Vocês têm algumas coisas temáticas assim na escola. Temos. A gente tem vários acordos com agências de mergulho. Então, o estudante pode fazer a matrícula e a gente cuida desse processo da reserva dele, do agendamento para ele fazer o mergulho. Daí combina com essas empresas e o estudante consegue fazer, se ele já é um nível avançado, ou se ele precisa, ou se ele só quer alugar o equipamento, a gente dá todo o suporte e mostra os principais pontos. Inclusive, uma das gurias que trabalha na nossa recepção, que cuida das matrículas, ela é instrutora de mergulho. Bacana. Então, ela dá várias dicas para os estudantes. Que legal, que legal. E vocês têm um programa também para a família, não tem? Um programa que tem atividades para as crianças e para os adultos? Temos. A gente funciona 3 vezes no ano, Uhum. que é em abril, na época da Páscoa, no verão e nas férias de primavera, outono, que é aí setembro, outubro. Uhum. Então, os pais podem viajar e os filhos também, a partir de 7 anos de idade. E todo mundo estuda no mesmo horário. Não vão fazer na mesma sala de aula, porque a gente divide por idade e por nível. Uhum. Então, as aulas são para os adolescentes, para as crianças, é bem dinâmica. Então, é diferente das aulas do adulto. Mesmo a gente sendo muito dinâmico, a gente tem que focar em outras coisas. Sim. Quando é ensinado para uma criança. Sim, lógico. Então, são todas aulas pela manhã. Terminou o curso pela manhã, tem o almoço, e daí, como as pessoas viajam em família, eles preferem alugar os apartamentos. Então, a família fica no apartamento privativo, vão para o apartamento, fazem o almoço, almoçam, se arrumam e podem ir para os passeios e reservar com a gente o que são os passeios que eles têm interesse. Legal, isso é muito bacana. Esses programas de viagem em família vêm crescendo bastante, esses intercâmbios em família. Eu acho muito legal essa experiência. Porque tem pais que estão ali nos seus 40 e poucos anos que estão precisando do inglês, né, melhorar inglês, e querem também aproveitar a experiência com os filhos, né? Pensam que os filhos logo vão criar asas, vão ter seus próprios projetos, né? E não vão conseguir fazer essas viagens com os filhos. Então, os que têm oportunidade buscam esse tipo de programa, né? De poder estudar junto, ter essa experiência junto, eu acho muito legal. Uhum. No verão, se o estudante for acima de 10 anos, tem a opção, não só no verão, tá? Nessas 3 datas do ano. Uhum. A gente dá a opção do estudante fazer a aula de tarde, junto com os outros estudantes, e participar do nosso programa de Summer Camp, ou de Winter Camp, que seja. Sim. Por quê? Vamos imaginar, os pais estão de manhã fazendo aula. Os filhos estão em atividade junto com os outros estudantes. Uhum. De tarde, os pais estão livres e podem fazer atividades. Enquanto os filhos estão em sala de aula. Eles se encontram de noite para jantar juntos. Uhum. Então, eu acho uma opção super legal. Se o estudante tiver acima de 10 anos, ele já pode fazer isso. E, claro, for um estudante um pouco mais independente. Ou que os pais estão buscando uma independência para os filhos. Sim, criar um pouco de independência para eles, né? Sim, porque é legal, porque ele sabe onde que teu filho está. Sim. Você sabe o que ele vai estar fazendo. Você Sim. encontrou com ele na hora do almoço. Sim. Você viu que ele está bem. E dessa forma, os dois têm a individualidade, conseguem aprender o inglês e estão junto na mesma viagem. Sim. Só que cada um com a tua individualidade e com a tua liberdade. Sim, sim. E os pais podem ter um pouquinho de tempo para fazer turismo, né? Enquanto os filhos estão aproveitando a experiência do intercâmbio.
né? Que Aham. durante as férias é bacana ter todo mundo ter Isso. um pouquinho de E daí, descanso. final de semana, faz atividade junto, né? Não tem É, problema. Só é, que, assim, a gente está aprendendo agora nessa quarentena como é difícil interter os filhos em casa. é. Então, não é toda atividade que os filhos vão estar dispostos e querendo fazer igual museus, algum passeio arqueológico. Tem coisa que os estudantes não vão. A criança de 12, 10 anos não vai estar com Não tanto interessa para interesse. eles, é lógico, é lógico. Então, é legal ter essa individualidade. Eu acho que tem muito para agregar. Sim, eu gosto também. Vamos falar um pouquinho de Gozo rapidinho, para depois a gente poder falar dos cursos online que vocês estão oferecendo agora. É bom a gente deixar claro que a gente está fazendo esse podcast durante a pandemia, né? A gente está hoje, que dia? 11 de maio? Eu já me perdi já, 12 de eu maio. já nem sei mais com esse negócio de estar em quarentena. Hoje é dia 12, então 12 de maio. E daí, durante essa época, né, vocês estão oferecendo os cursos online. A gente não sabe se futuramente Isso. vão continuar com alguns cursos ou não, mas agora vocês estão com cursos muito legais para quem está estudando à distância, já quer ir adiantando seus estudos, né, antes de fazer o intercâmbio presencial. Mas fala um pouquinho de Gozo para a gente, daí você comenta dos cursos online que vocês estão oferecendo. Então, Gozo não é tão conhecida quanto Malta, que o país de Malta, na verdade, não é uma ilha. Uhum, Malta é um arquipélago. uhum, Porém, a ilha principal, que é aquela ilha maior que fica no sul, quando a gente vê a foto, chama-se Malta. Então, eu uhum. sempre falo, é como se fosse Rio de Janeiro capital. Sim, estado e capital. Então, a ilha de Gozo é a ilha secundária, Uhum, mais importante. Então, ela é mais arborizada, ela é menorzinha, ela tem mais campos, ela é mais tranquila. Então, a gente está numa casa de fazenda no interior, na região de Campos. Quando eu uhum, falo interior, é uma ilha que tem 30 mil habitantes, então é como se fosse uma cidade pequena, uhum. porém com vários bairros, que na verdade não são bairros, são cidades. Então, a gente está numa região super verdinha, super calma, e por mais que a gente aceite estudantes acima de 18 anos, a maioria dos estudantes que vão para a Ilha de Gozo são estudantes acima de 40 anos. Eu ia comentar isso. A gente vê o pessoal mais velho que gosta de ir para Gozo. Aham. E É O Gozo tem o. uma estrutura maravilhosa na escola, né? Uma estrutura fantástica. Sim, é lindo, é super tranquila. Eu acho uma delícia. Eu acho super bacana assim para passear. Eu adoro ir para Gozo, que Uhum, parece que você voltou no tempo, uhum, porque não tem aquele agito, não tem buzina, não tem aquela coisa de cidade grande. Então, realmente te dá uma tranquilidade, te dá uma paz, te dá uma energia diferente. uhum. Eu acho muito bacana. E por ser muito calma, ter muita parte histórica, por isso que atrai esse público aí mais maduro, né? De 40 anos para cima, 35 anos para cima. Uhum. E muita gente da própria Europa, né? Que muitos estudantes europeus mesmo, né? Que vão para Gozo. A gente, Sim. a gente vê uma demanda grande dos italianos, né? Suíços. Eu acho bacana Gente, para o alemão. brasileiro. Alemão. É legal. Alemão e suíço ama gozo. Mas é legal para o brasileiro, né, esse contato, porque às vezes o Brasil, como tem muito brasileiro em todos os lugares, eu brinco que chinês, indiano, brasileiro, você vai achar em todo lugar no mundo. É bom ter esses destinos que a gente tem menos brasileiros, né, para quando você Sim. busca estudar. Eu acho muito legal ter essas opções de poder. Nossa, em ano passado a gente teve pouquíssimos brasileiros. É Uhum, assim, é um, dois por vez, três no máximo, uhum. quatro quando tá assim muito anormal. Mas Lotado. aham, é muito atípico, porque não é comum. Sim, Brasileiro quer ficar no agito. é. Então, se você é estudante mais novo, você quer
ter essa experiência de Malta, de agito e sair, vá para Malta que fica melhor. A gente está na região chamada St. Paul's Bay, que é a Baía de São Paulo, e fica a 30 minutos mais ou menos de St. Julian's, que é a cidade mais agitada de Malta. Então é a região mais movimentada, mais baladeada ali dessa ilha. Então, o que acontece numa ilha muito agitada? Onde tem uma região ali, tudo é muito mais difícil, muito mais caro. Então fica em outra cidade que é mais barato, e se você quiser sair na balada no final de semana, pega um ônibus, o ônibus para na frente da escola, na frente das acomodações, e 20, 30 minutos você está no centrão de São Julián das baladas. Então isso não vai te impedir, porque qualquer lugar onde que a gente mora aqui no Brasil que for sair para uma balada, vai ser esse tanto de tempo de ou mais. dirigindo. Ou mais, né, gente? Em São Paulo, ou mais. Porra! Então, eu acho muito tranquilo. E é muito seguro, né? É uma cidade, Nossa. Uma região muito segura. Então... Você não vê, né, acontecer crimes e loucuras acontecendo em Malta, não. É um país muito tranquilo ainda para se viver. Eu vejo muita segurança. E St. Paul's Bay é a maior cidade do país de Malta. E é muito popular para os locais. Então, durante a alta temporada, você vai ver muito mais maltês do que estrangeiro. Então, a tua interação com o local vai aumentar também. Bacana, muito legal. Então, você falou de custo, né? A região ali que vocês estão é mais em conta, mas Gozo ainda é mais em conta do que Malta, se for pensar em custo de vida. Eu acho bem parecida. Parecido, tá. Eu acho bem parecida mesmo. Assim, comparando o que o estudante vai gastar de curso, é o mesmo preço nas duas escolas. Tá. A acomodação também não vai ter diferença. Supermercado, que eu me lembre, era bem parecido. Não é uma diferença muito crítica que vai fazer diferença pra gente, sabe? Tá, então escolher o destino é muito mais pelo perfil do que a questão financeira de custo mesmo da cidade. É muito mais buscar o perfil. E eu sei que vocês têm também uma questão de ter o chip lá na escola de celular, né, para poder se comunicar. Como que funciona? Isso. Então, quando o estudante chega no primeiro dia, a gente pede para eles pedirem o chip. O que acontece? A gente dava para todo mundo no pacotinho de boas-vindas. Quem não queria, não devolvia para a gente, jogava fora. Daí a gente falou assim, não, então vamos deixar na recepção. Quem tiver interesse, na orientação a gente fala. Então, quem tem interesse, vai lá e pede pra gente, e a gente dá o chip para a pessoa, e ele só tem que colocar recarga para validar esse chip. Tá, bacana. Então facilita já essa questão da pessoa chegar com o celular usando o Wi-Fi durante a viagem, ou usando o chip dela do Brasil durante a viagem, daí chegar em Malta ou em Gozo e poder trocar por um chip local e poder se comunicar lá. Tá. Isso, e é legal que tem o que a gente está usando em Malta é o da Melita, que é bacana, porque é como se fosse a Claro aqui no Brasil. Certo. Se você tiver sem 3G e tiver algum local que tenha antena da Claro, do Wi-Fi, você pode usar ele com o teu usuário. Então, e nos ônibus também é para ter Wi-Fi. Então, se você está indo para algum passeio, você consegue colocar no Google e ver onde que é tal lugar dentro do ônibus e descer. Eu fiquei lá 2 semanas sem internet. Consegui me virar bem? Consegui. Só com acesso do chip? Só com acesso na verdade, nem 3G. Que eu fiquei para testar. Tá. Eu vou testar tudo que o estudante pode ter dificuldade. O acesso nas antenas, então, logando pela companhia do chip. 1 semana eu fiz sem internet nenhuma, só com Wi-Fi dentro do ônibus e da escola e da acomodação. Então, se eu não tinha Wi-Fi,
não ia funcionar a internet. Certo. Daí depois, a outra semana, eu fiz e logava com os Wi-Fi da rua. Uhum. Foi super tranquilo. Te dá Legal. um pouco mais de trabalho, porque às vezes você quer ver uma rua e o Google não vai... Porque você tem como baixar, né, o Google, e para ele funcionar offline. Então, Tá. às vezes, ele não funciona tão bem, mas, assim, dá para se virar. Dá Tá. trabalho? Dá, mas dá para se virar. Legal. Perfeito. Bom, e daí fala pra gente dos cursos online que vocês estão oferecendo agora. Vocês estão com alguns cursos temáticos, né? Estamos. De, Então, a gente de... está com três programas. Então, a Aham. gente tem o General English, Ok. temos o programa de business, que são webinars. Cada dia é um tópico. Uhum. Então, está sendo dia de terça e quinta-feira. Temos daí o programa de júniors, que são aulas para adolescentes. E todas elas não é uma inteligência artificial, tá? Então, é o professor, você fazendo no mesmo horário que os alunos e todo mundo junto. Então, Uhum. você consegue ter essa interação de sala de aula, só que virtual. Uhum. E o custo do curso hoje? Você tem como passar para a gente quanto que está sendo? Ou as turmas já começaram, vai ter novas turmas? Dá para fazer matrícula já? Dá. O curso de adolescente, ele é 89 euros a semana, que é o Nossa, muito General bom. English. Aham, e são 2 horas por dia. Ai, mas é só 2 horas? É. Tenta colocar um adolescente fazendo aula de inglês, mais, mais do que isso. Tenta. E daí tem os webinars, que são para focados em business. Então, hoje foi como focar no atendimento, colocar o cliente como centro do atendimento. Uhum. Outro foi como fazer o currículo, como usar uma melhor conversação para o inglês. Esses webinars são 1 hora de cada e é só 15 euros. Esse daqui é o que, dos tópicos que você mandou, tipo o CV Writing, que é escrever o currículo, Business English, Small Talk Isso, Networking, Body isso, Language. Tá, esses que são os webinars. 15 euros para quanto tempo? Para 1 hora de webinar? Cada webinar 15 euros ou não? Como que funciona? cada webinar é 15 euros Tá. e é 1 hora de webinar. Então você escolhe E o tema que você quer assistir, paga os 15 euros e assiste essa 1 hora do assunto que você escolheu. isso Tá. mesmo. E daí consegue focar no que você vai querer. Se você fechar 3 webinars, a gente dá o quarto gratuito. Legal. Joia. E você, os cursos de inglês, General English, você está tendo matrícula mais para frente, porque já começaram alguns cursos, né? Continua tendo matrícula, inicia a A gente qualquer ainda momento. a gente está aceitando matrícula, só que daí para fechar matrícula, a gente tem que ter pelo menos em torno de 6 estudantes por turma, 4 a 6. Uhum. Se acontecer de não fechar a turma, a gente está conversando com os estudantes para remanejar e fazer aulas privativas. Tá. Então, ao invés dele ter uma semana de aula de 20 lições em grupo, a gente faz aí 5 aulas de inglês com aulas privativas. E daí, Ok. ao invés de ser 45 minutos cada aula, nas aulas privativas a gente faz aí 1 hora. Tá. Entendi. Isso se não fechar a turminha que ele se candidatou. Ele fez matrícula para uma Isso, turma. Se por acaso não fechar essa turma, daí ele pode optar por fazer a aula privativa. isso, correto. Perfeito. Para ter essa opção para os estudantes. Certo, perfeito. Então, como as aulas são live, né, ali com o professor mesmo, né, que então tem um horário definido para ele logar e fazer a aula, ou fica gravado para ele assistir depois? Não, é feito na hora, com o professor. Então, as aulas de business estão sendo às 11 horas da manhã, que é um horário super tranquilo aqui no Brasil. Uhum. E daí, quando termina a aula, quem está dando é a nossa diretora acadêmica.
ela encaminha a apresentação que ela fez e ela mantém à disposição, se você ficou com alguma dúvida do material, da aula que foi, pode mandar que ela te dá um help. Legal. Tá ótimo. Bom, o que mais você tem para falar para a gente? Para quem a gente está agora nessa fase que Malta está fechado, né, por causa do Covid-19, mas a gente tem expectativa de que abra no segundo semestre, né? A gente está falando aí talvez agosto. É isso que é a nossa expectativa para Malta? O que a gente... A gente teve um comunicado oficial do Ministério de Turismo e de Educação que nós poderemos voltar à rotina a partir do final de junho. Então, o esperado bem antes, bem antes do que... Ótimo. Então, a nossa esperança é que isso seja possível, então que as escolas voltem a funcionar normalmente e que no começo de julho a gente já tenha estudantes e já tudo esteja funcionando normalmente. Tanto aeroporto como restaurantes e a vida volte ao novo normal do que vai ser daqui para frente, né? Sim, porque Malta conseguiu, eles tomaram atitudes até radicais, no meu ponto de vista, né? Radicais, assim, comparado com outros países, né? Mas eles fecharam aéreo, né? Todo mundo que chegava foi para quarentena, teve multa, teve isso, teve aquilo e tal. Mas com tudo isso que eles fizeram, eu acho que eles conseguiram controlar bem, né, o número de casos dentro da ilha. E a gente viu que teve pouquíssimos casos de falecimento. Eu parei de acompanhar de todos os países que a gente trabalha, porque senão ia ficar louco, não dá conta. Mas eu lembro que... O de Malta pode acompanhar que não dá desespero. Eu acho que era o quê? 4 pessoas, né? Eu acho que foi 7 no total. Então, eu parei em 4, então. Foi 4 a 7 pessoas que morreram. Então, assim, é um número pequeno comparando com outros países, isso, né? Até nosso vizinho, a nossa vizinha Itália. Sim, nossa. Então, o que aconteceu? Eu acho que foi muito até por isso, né? Quando eles viram a Itália com aquilo tudo, muito perto deles, né? Logo eles fecharam espaço aéreo, proibiram entrada e saída, pediram para os alunos ali, ou para os turistas, olha, quem quiser ir embora já vai, que a gente vai fechar. Foram muito organizados, eu achei organizado, pelo menos. Não, eles foram, assim, sensacionais. E as pessoas sempre tiram sarro, né? Porque é ilha, então é no Mediterrâneo, então tem esse estilo de vida mais tranquilo, mas quando teve que resolver o negócio da quarentena, foi assim, papum. Eu achei. Eles organizaram voos para repatriar pessoas de outros países. Eu achei que se organizaram bem e seguraram bem o número. Isso que é importante, porque assim a volta também fica mais rápido, né? Mais rápida, mais rápido. Tanto que eles liberaram, eles ficaram se eu não estou enganado, eles ficaram quase 2 meses com tudo fechado. Sim. Que estão abrindo agora essa semana a parte do comércio. Ótimo. Então, começaram a abrir as lojas para ver como que vai ser. O impacto. E vão analisar. Ótimo. Se começar a aumentar, vão fechar tudo de novo e de novo. E a quarentena deles foram muito forte, né? Então, quem chegou no país teve que fazer 14 dias de isolamento. Isolamento, mas daí não é quarentena, isolamento, né? Não, foi isolamento. Sim. E quem saía, fosse pego fora do isolamento, a multa estava de 1.000 euros. Sim. Não, a gente teve alunos que chegaram, né? Pelo menos não nós, que os nossos já estavam lá, mas a gente teve alunos, as escolas reportando, né? Que os que chegaram precisavam ficar numa ala separada, né? Na residência para fazer o isolamento. E só depois do isolamento é que eles podiam conviver com os outros alunos. Então, achei muito organizado, deu muita segurança para todo mundo. E eu espero que abra mesmo em junho para as pessoas começarem a se organizar de novo nos seus intercâmbios. Vai ser bem bacana. Muita gente está querendo ir para Malta e não vê a hora deles reabrirem. Então, vamos torcer para que dê tudo certo em junho, julho, pegar o verão ainda, né? Pegar o verãozão bombando. Aproveitar o verão e tomara que dê tudo certo, sim. Então, a gente mantém o pessoal, atualizado. Se tiver alguma novidade aí da abertura, a gente pode até fazer um podcast mais curtinho sobre isso.
e daí a gente volta para postar para o pessoal. Mas enquanto isso, ficam essas informações que você passou. Te agradeço muito pelo seu Imagina, eu que tempo, agradeço. por todas as informações, e a Bells também, que é uma excelente escola e sempre vem ajudando, e faz parte, seria legal falar também que em Malta a gente tem uma associação, né, das escolas, que é muito forte, né, e que organiza junto, e também tem uma força junto ao governo, né, eles são muito organizados ali, que é a Felton. Felton, isso. Felton. Então, em Malta, só metade das escolas que estão abertas, que oferecem esses programas de intercâmbio, só metade delas que são associadas à Felton. Uhum. E além dessa associação maltesa que a gente tem autorização do Ministério do Turismo e de Educação de Malta, assim como a gente tem outras associações internacionais. Sim. Uma que é a Quality English e a outra que é a IELTS, que só 4 escolas em Malta têm, e a Quality English bem pouquinhas também, e todas essas associações não tem nem 3 escolas. Então a gente é uma escola pequena, uma escola familiar, só que a gente é muito focado na qualidade de ensino do inglês. Sim. E foi feita uma pesquisa e foi notado que escolas que têm muitas associações, significa que elas sempre focam na educação e sempre profissionalizam os professores. O que significa isso? Você estudando com a gente 12 semanas, vai fazer muito mais, você vai aprimorar muito mais seu inglês do que se você fizesse 24 semanas em uma escola mais baratinha e que não tenha selos de qualidade. Sim, com certeza. Então, o teu estudo vai valer muito mais a pena, é um investimento que você vai fazer, que vai te ajudar a ter o inglês com muito mais qualidade. Sim, você tem os professores preparados e também para nós, como agência, da segurança, né? Da segurança de que a gente tem suporte, de que a escola é firme, né? Que a gente não tem susto. Eu acho isso muito importante, porque o aluno que está no Brasil planejando com antecedência, né, o curso dele, tem a questão de pagamento, tem a questão de saber que vai chegar lá, vai ter a escola, vai ter a hospedagem, vai ter tudo certinho, né? Isso. Então é muito importante fazer a sua matrícula não só com uma agência que seja de confiança, que você possa trabalhar confiante de que ela vai estar ao seu lado, né? Que não vai desaparecer, mas também com uma instituição de ensino que seja confiável, né? Que você vá chegar lá e vai ter o suporte mesmo que você imaginou, que vai ter o ensino que você esperava, né? E também o suporte mesmo, como você falou, não são problemas, mas nas questões que surgem durante o seu intercâmbio, né? Nas dúvidas, na adaptação, enfim, tudo que acontece enquanto você faz o intercâmbio, que é normal, que é natural quando você está fora do seu país, né? Então é importante ter instituições que se preparam, que qualificam professores, qualificam os funcionários, para atender bem esse público que está indo lá para ter uma experiência inesquecível, né? Alguns vão poder fazer o intercâmbio muitas vezes na vida, mas tem gente que vai ter uma única oportunidade, né? Então, que ela seja incrível. Correto. Né? E a gente está lá para estar oferecendo esse serviço de qualidade, esse atendimento diferente. Então, por nós sermos uma escola menorzinha, a gente consegue saber quem é o estudante, se ele precisar de alguma coisa. A gente tem essa disposição de estar ajudando com mais facilidade. E esse é o foco da escola, não é crescer, virar uma escola de rede, mas virar uma escola com excelência de qualidade e excelência de ensino. Isso é ótimo. A gente gosta muito de trabalhar com vocês. Parabéns, Michael, parabéns. Obrigado. E a gente volta a se falar em breve, assim que você vier contar para a gente que Malta está aberto para os nossos alunos poderem fazer o curso online e também o presencial. Maravilha, Dani. A gente vai se falando sim. Tá bom, até breve. Um beijão. Até. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.
Você escutou mais um podcast da Multi Intercâmbio. Daniela Leite hoje falou com Michael Schmitz, que representa a Escola de Inglês Bells, que tem unidades em Malta e Gozo.